passo a passo de como elaborar ali um atendimento nutricional de sucesso. E sucesso não só para você, mas claro, principalmente para o paciente, para que ele possa se sentir seguro e bem assistido por você. Então, no conteúdo de hoje eu vou trazer os principais erros que você pode estar cometendo ao atender um paciente oncológico e depois eu trago as soluções. Olá, Nutri! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Vida com Qualidade. Aqui eu falo com nutricionistas sobre como manter o estado nutricional saudável do paciente oncológico de maneira correta e segura. Eu sou a Aline Barreiros, nutricionista oncológica, e o tema de hoje é como elaborar um atendimento de sucesso. Muitos nutricionistas têm dúvidas de como iniciar um atendimento nutricional voltado ao paciente oncológico. E bom, Nutri, eu te entendo perfeitamente se você também tem medos em relação a como elaborar a melhor estratégia para o paciente oncológico, se você se sente inseguro, insegura. Isso porque realmente atender um paciente diagnosticado com câncer, no início dos atendimentos, realmente pode gerar um pouco de medo, um pouco de ansiedade. Isso porque o paciente oncológico, ele nunca vem com uma única queixa, Normalmente ele é um paciente que apresenta diferentes queixas, É um paciente que normalmente tem vários sinais e sintomas envolvidos que acabam comprometendo a ingestão alimentar e a aderência do paciente às nossas estratégias, ao plano alimentar e até mesmo a obtenção de resultado acaba sendo comprometida se nós não nos atentarmos a pontos essenciais, justamente porque esse paciente é um paciente com muitas particularidades, Então, perda de peso, inapetência, os efeitos colaterais provenientes do tratamento, mudança na rotina desse paciente, então não só mudanças na rotina de sono, mas na rotina mesmo de atividades do dia a dia. Então é um paciente que normalmente ele precisa, de tempos em tempos, de acordo com o protocolo de tratamento, se locomover até o hospital e permanecer por um período lá, seja para infusão da quimioterapia, seja por conta da radioterapia. É um paciente que muitas vezes ele vai oscilar entre ficar na sua casa e ficar no hospital, Então muitas vezes ele vai precisar internar. Então é um paciente, como eu disse, muitas particularidades, a gente precisa levar em consideração todos esses aspectos na hora de elaborar um atendimento de sucesso, elaborar estratégias nutricionais realmente assertivas e seguras e elaborar estratégias que o paciente oncológico vai conseguir seguir, vai conseguir aderir e dessa forma ter ali um bom resultado. Além disso, muitos nutricionistas têm receio de atender um paciente oncológico com medo de elaborar alguma estratégia nutricional que possa comprometer o tratamento, Então, outros dois pontos muito importantes, de um nutricionista que pretende, atender um paciente oncológico ou que já atende, é que nós corremos contra o tempo, Então, as nossas estratégias nutricionais, elas precisam ser muito bem desenhadas, elaboradas e muito bem aplicadas, porque nós corremos contra o tempo para recuperação do estado nutricional, para manejo de efeitos colaterais, para preparo imunológico para cirurgia, para, por exemplo, trabalhar, recuperar a imunidade, para que esse paciente possa voltar a receber as quimioterapias, caso a quimioterapia tenha sido suspensa por conta de uma neutropenia, por exemplo. Então, nós vivemos correndo contra o tempo. Além disso, uma conduta nutricional mal elaborada não somente vai afetar a qualidade de vida do paciente, bem como o sucesso do seu tratamento, tendo impacto direto no tratamento oncológico. Então, Nutri, atender um paciente oncológico, sim, gera um pouco de ansiedade, de medo, de insegurança, isso é normal, Afinal, isso também já passou na minha cabeça, dúvidas como, mas e se ele perguntar alguma coisa que eu não sei responder? E se ele não seguir, aquilo que eu estou propondo, e se eu não souber elaborar a melhor estratégia nutricional para ele, depois de todas as queixas que ele relatar em consulta, e se eu fizer alguma coisa de errado, colocar lá um suplemento que não deveria, Então, realmente, isso nos gera ansiedade e é justamente por isso que hoje o conteúdo é o passo a passo de como elaborar ali um atendimento nutricional de sucesso. E sucesso não só para você, mas claro,
claro, principalmente para o paciente, para que ele possa se sentir seguro e bem assistido por você. Então, no conteúdo de hoje eu vou trazer os principais erros que você pode estar cometendo ao atender um paciente oncológico e depois eu trago as soluções. Um dos principais erros que você pode cometer ao atender um paciente oncológico é pecar na anamnese, fazer uma anamnese incompleta. Seja uma anamnese voltada ao atendimento presencial, seja uma anamnese voltada ao atendimento online. Uma boa anamnese, ela vai ser um fator importantíssimo para o sucesso do acompanhamento nutricional, porque é a partir dos dados que você obtém na anamnese que você elabora a melhor estratégia, que você tem noção do estado nutricional do seu paciente, né, dos sinais e sintomas, dos riscos que o seu paciente corre, né, em relação ao estado nutricional, né, que você conhece melhor o diagnóstico, o tratamento ali que está sendo empregado no seu paciente. Então, dentro de uma anamnese incompleta, quais são os principais erros que você pode cometer? Né? Então, omitir dados importantes sobre o diagnóstico do paciente, então, tipo do tumor, localização, estadiamento, subtipo, né? Para que você possa, dessa forma, entender o comportamento tumoral. Entendendo o comportamento tumoral, você vai conseguir elaborar, vai conseguir iniciar uma linha de raciocínio para qual é a estratégia que você vai vir aplicar. Porque sim, as nossas estratégias nutricionais, elas se diferem de acordo com o diagnóstico do paciente e de acordo com as particularidades desse diagnóstico. Tão importante quanto você detalhar o diagnóstico do paciente é você entender qual é o protocolo de tratamento antineoplásico que vai ser empregado ou que ele já está em uso. Então, quais são os possíveis efeitos colaterais do tratamento que ele porventura vai passar, né? Então, se é uma quimioterapia, qual é o protocolo de quimioterapia? Quais são os possíveis efeitos colaterais? Se é a rádio, né, a radioterapia, qual é a localização dessa rádio? Cirúrgico, né, qual é a parte, né, que vai sofrer a ressecção nessa cirurgia? É do trato gastrointestinal? É da face? Vai comprometer a ingestão alimentar? Vai comprometer a absorção de nutrientes, por exemplo? Omitir também a avaliação bioquímica do paciente, né? Então, muitas vezes o paciente ele não leva para a primeira consulta os exames bioquímicos, mas é muito importante que você pergunte se ele tem esses exames e se posteriormente ele poderia te mandar para você analisar, ou se até mesmo você, caso ele não tenha, então que você solicite, né? Pelo menos os principais exames bioquímicos para que a gente possa ter uma noção, né, do hemograma, do leucograma, de algumas vitaminas, minerais, marcadores, né, por exemplo, PCR para saber grau de inflamação, albumina para fazer a relação até mesmo para uma forma a mais de nós vermos se esse paciente está com risco para desnutrição ou está desnutrido. Então, analisar exames bioquímicos é importante e faz parte para que no final nós possamos unir as peças do quebra-cabeça de toda a anamnese e entender melhor a pessoa que está ali na nossa frente. Além disso, realizar uma avaliação física incompleta também pode comprometer um atendimento de sucesso. Então, em casos dos atendimentos presenciais, é muito importante que você faça, né, além da avaliação subjetiva, que você possa então estar fazendo a avaliação física. Física, por exemplo, analisando, né, os sintomas do seu paciente, mas também a avaliação antropométrica, né, para que você possa ali calcular o percentual de massa magra, de gordura, entender melhor o estado nutricional do seu paciente. Pensando no atendimento online, muitas vezes você não vai conseguir obter todas as medidas, né, objetivas, né, para fazer a avaliação objetiva ali do seu paciente. Mas uma boa anamnese que compreende, né, as principais perguntas de uma avaliação subjetiva, né? Eu gosto sempre de indicar a avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente, porque é apesar de não ser considerado padrão ouro para paciente oncológico, é a mais indicada para paciente oncológico, tá? E aí você pode complementar essa anamnese com, por exemplo, perguntas, né, utilizadas em ferramentas de rastreamento de risco para sarcopenia, sinais e sintomas, e aí você vai complementando para que, já que você não pode, né, fazer essa avaliação
objetiva, né, avaliação física no paciente do atendimento online, pelo menos você está utilizando diferentes ferramentas para avaliar como que está o estado nutricional desse paciente, tá? Além disso, omitir o recordatório alimentar também pode acabar complicando o seu atendimento. Isso porque é muito importante a gente entender quais são as preferências do nosso paciente, as preferências alimentares e como está hoje a sua rotina alimentar. Pensando na rotina mesmo, na organização, bem como no que ele está conseguindo comer, né? Então, no que ele tem acesso, no que ele consegue cozinhar, ou realmente devido às dificuldades, aos efeitos colaterais do que ele tem conseguido comer, para que dessa forma você possa ter uma noção também da densidade nutricional que o seu paciente está comendo e fazer os melhores ajustes, elaborar as melhores estratégias. Um outro erro também que você pode estar cometendo na elaboração da sua anamnese, se você não coloca essa pergunta, é quais são os medicamentos associados que esse paciente está fazendo uso. Muitos medicamentos eles vão acabar impactando, né, na absorção de nutrientes, bem como podem gerar outros efeitos colaterais que vão ter impacto sim na ingestão alimentar do paciente, né, ou no seu estado nutricional. Então, por exemplo, a utilização de opioides, né, remédios, né, utilizados para amenizar a dor do paciente oncológico, normalmente gera uma constipação muito forte, né? Então isso pode acabar ali comprometendo a qualidade de vida do paciente, a sua ingestão alimentar, ele pode começar também a fazer exclusões por conta própria. Então é muito importante que a gente faça toda essa análise, não só do tratamento antineoplásico, mas quais são os medicamentos associados a esse tratamento. Um outro erro nutri que você pode cometer, então como eu comentei na elaboração da anamnese, é você não se aprofundar no diagnóstico do seu paciente. Então você não ter o conhecimento do subtipo tumoral do paciente, né, do comportamento tumoral do câncer do seu paciente. E isso acaba implicando nas suas estratégias, porque você pode acabar negligenciando alguns pacientes, ou você pode acabar fazendo suplementações inadequadas, por exemplo, prescrevendo uma dieta hipercalórica para todo mundo, ou suplementos hipercalóricos, hiperproteicos para todo mundo, e muitas vezes não tem essa necessidade. Além disso, né, pensando aí na elaboração de estratégias e ajustes na alimentação, é muito importante que você leve em consideração a ingestão hídrica do seu paciente, porque isso vai ter impacto também em alguns efeitos colaterais que o seu paciente possa vir a apresentar. Então, dores de cabeça, fadiga, piora na xerostomia, piora na constipação, isso pode estar relacionado também a uma baixa ingestão hídrica. Além disso, se você não entende, né, se você não tem uma anamnese completa, se você não entende o comportamento tumoral do seu paciente, você pode acabar negligenciando o aporte correto de proteínas, então é muito importante que você faça o cálculo adequado de proteínas e também é muito importante, né, que você faça a modulação do estado pró-inflamatório. Então, outro erro muito comum que eu percebo que nutricionistas normalmente fazem ao atender um paciente oncológico é não levar em consideração que a alimentação ela tem potencial para modular o estado pró-inflamatório do paciente, acabam não fazendo isso e dessa forma se torna muito mais desafiante minimizar os efeitos colaterais e até mesmo recuperar o estado nutricional do paciente oncológico. Então, tão errado quanto você superestimar uma suplementação é você não suplementar, Nutri. E você só vai saber o que você precisa suplementar se você fizer uma avaliação nutricional adequada e saber exatamente o que você precisa obter de informações do seu paciente. Tá? Então você suplementar de maneira tardia pode ser um erro, ou você suplementar aquilo que não tem necessidade também pode ser um erro. Você negligenciar algum macronutriente, por exemplo, proteína, em detrimento de caloria, visando só caloria, também pode ser um erro. Além disso, suplementações de alguns antioxidantes de maneira sem critérios, né? Então temos que tomar muito cuidado com a suplementação de antioxidantes para pacientes oncológicos. Não há problema algum eles fazerem uso disso a partir de fontes alimentares, consumir alimentos ricos em antioxidantes é até interessante,
Contudo, cuidado com megas suplementações, né, achando que isso vai estar auxiliando o paciente, porque já existem diversos estudos que demonstram que a utilização de antioxidantes sem critério pode acabar comprometendo a eficácia, né, da quimioterapia e comprometendo então o tratamento do paciente. Além disso, um outro ponto importante para você se atentar no que se refere à suplementação é a utilização de módulos proteicos e calóricos. Eles são muito bem-vindos, mas é muito interessante que você veja qual é a característica nutricional desses módulos que você está suplementando. Cuidado para não suplementar módulos que sejam altamente inflamatórios de baixa densidade nutricional, simplesmente para agregar, por exemplo, mais caloria para a alimentação do seu paciente. Eu tenho certeza que você vai encontrar outras fontes proteicas e calóricas que sejam mais nutritivas para estar incluindo na alimentação do paciente. E Nutri, um outro erro que você pode estar cometendo ao atender um paciente oncológico e não tendo um atendimento de sucesso não é a falta de conhecimento, mas é como passar o conhecimento para o paciente. Né? Então, muitas vezes você sabe exatamente o que você precisa fazer e você até já elaborou na sua cabeça a melhor estratégia para aquele paciente, mas você simplesmente não sabe como passar essa informação. Então, fica praticamente uma torre de Babel, cada um falando uma língua e ninguém se entende. Você já teve essa sensação ao atender um paciente oncológico? Que cada um fala uma língua e que vocês não se entendem e o paciente volta na próxima consulta desmotivado, né, sem seguir as tuas orientações, sem ter aderência ao plano alimentar, né, com os efeitos colaterais ainda mais exacerbados ou com uma perda de peso ainda expressiva e você se sente também desanimada porque sente que não está conseguindo ajudar de maneira efetiva aquela pessoa na sua frente. Nutri, se você passar por isso, calma, é mais normal do que você imagina. Então, no conteúdo de hoje, a partir de agora, eu vou te ensinar alguns passos que você pode estar aplicando ou até transformando no seu atendimento nutricional para que você possa atender melhor o seu paciente diagnosticado com câncer. Nutri, então agora pega papel e caneta e anota as 6 coisas que você não pode esquecer na hora de atender um paciente oncológico e de fazer a sua avaliação. A primeira coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum é saber qual é a característica do câncer daquele paciente. Então, o tipo, a localização, o estadiamento e o subtipo tumoral. Qual é o comportamento daquele câncer? É muito importante que você saiba isso. Um outro ponto importante que você não pode esquecer na hora de avaliar o seu paciente é fazer uma boa avaliação subjetiva e, se possível, avaliação objetiva. Então, você aliar ali uma boa anamnese com ferramentas, né, de avaliação subjetiva, ferramentas de rastreamento, mais o seu olhar clínico ali, a sua avaliação, seja ela, por exemplo, antropométrica, sua avaliação física, e você então ter ali bons parâmetros para a avaliação e dessa forma você conseguir diagnosticar o estado nutricional do seu paciente. Então, o segundo ponto que você não pode esquecer é fazer um diagnóstico correto do estado nutricional do seu paciente. Um outro ponto que você não pode esquecer de jeito nenhum é qual é a terapia antineoplásica que será empregada ou que já está sendo empregada. E isso vai ter impacto direto nas tuas condutas. O quarto ponto que você não pode esquecer de perguntar, de se informar, é quais são os medicamentos associados, os medicamentos ou suplementos que já orientaram o seu paciente para ele fazer uso. Então é muito importante que você obtenha essa informação. E o quinto ponto que você não pode esquecer é de perguntar sobre a rotina do paciente. Toda a rotina diária e também as preferências alimentares, né? Então, quais são os alimentos que o seu paciente gosta, quais são os alimentos que ele sente falta em se alimentar, que ele sente falta de comer, quais são os alimentos que ele não gosta de jeito nenhum, se tem alguma alergia, intolerância. Então, essa parte também é muito importante. Então, você tendo agora esses 6 pontos, né, que você não pode esquecer de abordar na sua avaliação inicial, na sua anamnese, é importante então que agora você tenha em mente
como elaborar um plano alimentar. Então, a base do plano alimentar, né, da dieta ali que você vai orientar, ela precisa ser uma dieta anti-inflamatória, né, por diferentes razões que eu já venho conversando com você, né, ao longo das séries de conteúdos que eu venho postado, mas só para te relembrar, né, para que a gente possa recuperar o estado nutricional do nosso paciente, potencializar a sua imunidade e também diminuir, né, as toxicidades provenientes do tratamento, né, e por exemplo a inapetência e fadiga, é muito importante que a gente controle a inflamação do nosso paciente, que naturalmente já está inflamado por conta da doença, tá? Então, uma dieta com característica anti-inflamatória é muito importante. É claro que você vai montar um plano alimentar com uma característica de dieta anti-inflamatória, levando em consideração todos os outros pontos que eu já mencionei, como preferência alimentar do paciente. Um outro ponto importante é que você faça o cálculo das necessidades energéticas e proteicas do paciente. E isso vai diferir de acordo com o estado clínico atual do seu paciente, de acordo, por exemplo, com o estresse metabólico desse paciente, se ele precisa manter ou recuperar o estado nutricional, o peso, né? Então isso varia de 25 a 35 calorias quilo peso, também de 1,2 a 2,0 grama de proteína quilo ao dia para o paciente oncológico. É importante que no plano alimentar você também tenha em mente a distribuição de todos os macronutrientes, Nutri. Então é importante que a proteína seja distribuída, por exemplo, em todas as refeições. Além disso, é importante também o controle da carga glicêmica das refeições. Então, que você possa estar utilizando alimentos que diminuam o impacto glicêmico da refeição do paciente, porque dessa forma há um maior controle da hiperglicemia, hiperinsulinemia e também da inflamação. Agora, Nutri, dica de ouro na hora que você for montar o plano alimentar. Então agora você já tem ideia do que precisa ter no plano alimentar, a base do plano. Mas é muito importante que quando você esteja montando o plano alimentar, você coloque no plano alimentar opções condizentes com a situação atual do seu paciente. Ou seja, é um paciente que está, por exemplo, com náusea e mucosite, ou o tratamento que ele vai iniciar é muito comum que ele apresente a mucosite, por exemplo, então que você possa colocar opções ali, uma ou duas opções, de preparações que sejam condizentes à orientação para manejo de náusea e mucosite. Então, pensando na náusea, alimentos mais gelados, alimentos mais cítricos, por exemplo, mucosite, preparações cremosas, preparações também mais geladas, né? Então são só alguns exemplos. Então não somente cite para o paciente o que ele precisa fazer, caso esses efeitos colaterais apareçam, ou não descreva só ali no final do plano alimentar, sabe, aquelas orientações escritas, né? Somente a teoria. Coloque essa teoria na prática. Eu tenho certeza que o seu paciente vai aderir muito melhor a estas orientações. Muitas vezes o paciente ele não lembra de tudo que foi falado em consulta. Gente, a cabeça do paciente oncológico ela tá cheia de informações e preocupações. E às vezes eles também acabam esquecendo de ler o plano alimentar inteiro quando a gente imprime ou quando a gente envia por e-mail. Então é importante que você coloque de maneira detalhada todas as informações que você julga importante. Por exemplo, o paciente precisa tomar ômega 3. 10, 15 minutinhos antes do almoço. Não somente na hora de prescrever coloque essa observação, mas no plano alimentar, na parte do almoço, coloque, nesta refeição, ingerir tantas cápsulas de ômega 3. Né? Isso é só um exemplo, porque dessa forma ele vai ter tudo num único papel, então é mais difícil dele se perder nessas orientações, bem como essas orientações para manejo de efeito colateral, como eu comentei. Bom, agora, um outro passo importante também na hora de você montar um plano alimentar é que você pense qual vai ser a estratégia de suplementação que você vai adotar. É necessário um suplemento hipercalórico, hiperproteico, nutricionalmente completo? Se faz necessário apenas módulos? E como você vai distribuir esse suplemento e esses módulos no plano alimentar? Por que eu digo no plano alimentar? Porque, Nutri, eu já passei por isso e eu sei que tem pouca aderência quando a gente fala assim para o paciente: olha, toda vez que você for comer alguma coisa, para aumentar a caloria, coloca uma colher de sopa de azeite. Ele vai esquecer,
tá? Ainda mais quando for, por exemplo, módulo de proteína, proteína em pó, enfim, o paciente vai esquecer. Então, normalmente, né? Mas então uma dica que eu dou para você é que você coloque isso no plano alimentar. Olha, em tal refeição você vai adicionar isso, dessa forma, quantidade tal, você vai utilizar tal suplemento, você pode fracionar o suplemento assim, 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 pode bater com esse alimento. É importante. O plano alimentar, ele vai ser um GPS do paciente. Quando você tem isso em mente, que o plano alimentar é um GPS, tudo fica mais fácil, você consegue elaborar as melhores estratégias e montar um plano alimentar mais adequado. E Nutri, a minha última dica para você ter um atendimento de sucesso e fazer com que seu paciente tenha melhor aderência às tuas prescrições e queira voltar na tua consulta, porque ele vai ficar super feliz com os resultados, é que você estipule metas para o seu paciente. Metas que sejam SMART. Você sabe o que é uma meta SMART? Eu já falei disso aqui na minha página, mas eu vou relembrar você. A meta SMART, ela é uma meta que ela é específica, ou seja, não é aquela meta jogada, largada. É uma meta que seu paciente sabe exatamente o que ele precisa fazer. A meta SMART, ela também é uma meta mensurável, ou seja, o seu paciente sabe se cumpriu ou não a meta. A meta SMART, ela é alcançável, atingível, ou seja, se seu paciente ele odeia vegetais e a sua meta é que ele consuma um prato de vegetais no almoço e no jantar, porque essa é a recomendação da OMS, 400 gramas ao dia, não é atingível, Nutri, ele nunca vai conseguir fazer isso. Então é importante que você vá aos poucos e estipule uma meta que seja alcançável para ele. Além disso, é muito importante que a meta para o seu paciente seja uma meta relevante, ou seja, Nutri, sempre explique o porquê de cada conduta tua, de cada mudança, de cada suplementação, de cada estratégia, de cada adaptação. O paciente, ele adere melhor às tuas prescrições, às nossas prescrições, quando eles entendem o porquê que eles estão fazendo aquilo. Não só porque é bom, não só porque é importante, mas o que aquilo vai fazer com o organismo deles? Quais são os resultados que eles vão obter se eles colocarem aquilo em prática? E é importante também que a meta do seu paciente seja temporal, ou seja, que ele tenha um dia específico para cumprir, um horário específico para cumprir. Dessa forma, você consegue elaborar uma meta que realmente seja plausível para o seu paciente e que ele consiga não só lembrar, mas que ele entenda a importância e que ele consiga cumprir, que seja de acordo com a realidade dele, com a rotina dele, com as limitações dele. Então essas metas você pode estar elaborando de acordo com o que é mais emergencial para que aquele paciente mude, ou de acordo com as principais queixas que aquele paciente te traz. Né? Então a meta SMART eu gosto de utilizar muito para aqueles pacientes que são um pouco mais relutantes às mudanças, às orientações e às novas estratégias. Além disso, quando você elabora metas, você dá a entender para o seu paciente, né, que aquilo é um acompanhamento nutricional. Ou seja, eu não sei se você já passou por isso, Nutri, mas eu já. Do paciente achar que em uma única consulta com a nutricionista oncológica, ele vai obter tudo aquilo que ele precisa para melhorar a alimentação, ganhar peso, fazer os manejos dos efeitos colaterais, ter mais qualidade de vida e ter sucesso no tratamento antineoplásico. Eu já passei por isso e eu já me senti assim frustrada, porque o paciente vai em uma única consulta e não quer mais voltar porque ele acha que já está tudo orientado. Então é muito importante que você também traça expectativas com o seu paciente, que você explique para ele, olha, essas são as primeiras metas, na próxima consulta nós vamos elaborar X, Y e Z de acordo com a sua aderência, de acordo com a sua melhora, né, com o seu estado nutricional. É importante, né, que o senhor faça ou a senhora faça o acompanhamento nutricional por esses motivos, então não é numa única consulta que você vai verificar resultados, né? Então é muito importante que você estabeleça aí, né, que você alinhe essas expectativas com o paciente para que ele possa entender que aquilo é um acompanhamento e não somente uma única consulta milagrosa que vai resolver toda a vida dele. Então, Nutri, esses são os passos que eu uso no meu consultório, que eu fui elaborando, né, de acordo com a minha vivência atendendo os pacientes oncológicos e que eu vejo grandes resultados e uma melhor aderência e motivação dos pacientes oncológicos ao passarem consulta comigo.
Então eu espero que você tenha gostado dessas dicas, eu espero que eu tenha realmente te ajudado, te dado um norte, clareado as suas ideias. E se você gostou desse conteúdo, então fica ligado, fica ligada, porque toda semana tem conteúdo novo aqui na página. E comigo você não fica de mãos atadas.